Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto, este é mais um Vitral FEFIC. Se você não sabe o que é a FEFIC, é a Feira de Ficção Cristã e Cultura. Já aconteceram 3 edições da feira, 2 em Belo Horizonte, 1 em São Paulo. A FEFIC também promove encontros de autores em várias cidades, começou em Belo Horizonte, nos cafés ali em Belo Horizonte, mas agora você participa de encontros da FEFIC de autores em várias cidades. E a FEFIC também promove retiros, esse é o 2º retiro de autores. A gente está aqui no auditório onde vai acontecer as palestras, os momentos de culto, de comunhão. E estamos em Belo Horizonte aqui, na verdade em Contagem, do lado de Belo Horizonte, veio autores de ficção cristã do Brasil inteiro. Tem pelo menos aí uns 80 autores? Quase 90. Quase 90. Uau! Coisa de 12 anos atrás, quando eu comecei a escrever ficção, eu não conhecia ninguém crente vivo que escrevesse ficção. Você conhecia 10 anos atrás? Eu comecei há 7, então... Começou há 7. Eu no Wattpad conheci algumas pessoas, mas era pouquíssimo. Era uma coisa bem inferior ali, assim. Sim, você precisava andar muito para achar alguém. Isso. E graças a Deus a gente consegue ter momentos como esses, de encontrar esses autores hoje em dia. Eu também sou autor de ficção, tenho alguns livros publicados. Você que acompanha o Vitral já deve ter me visto falando deles também. E a gente já fez muito conteúdo do Vitral em parceria com a FEFIC. A gente tem uma playlist lá no nosso canal do YouTube chamado Vitral FEFIC. Já tem 30 e poucos episódios lá. Esse daqui deve ser o 35º episódio em parceria com a FEFIC. Então tem entrevista com Leandro Lima, com Emílio Garófalo, com Rodolfo Amorim, com Camila Antunes, com a Sara Guzella, já participou de vários episódios também. Tem palestras gravadas na última FEFIC em São Paulo, palestra do Guilherme Amarino, do Bibo, enfim, muita coisa que a gente gravou na FEFIC de 2023, na FEFIC de 2024, e agora vai sair uma série de episódios gravados aqui no Retiro da FEFIC. Esses episódios vão sair nas quintas-feiras, quinzenalmente. Uma semana a gente posta um dos episódios aqui, outra semana um outro episódio gravado em estúdio ou em outros eventos que a gente tem ido também. Então fique atento. Quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir desta, sai os episódios gravados aqui no Retiro da FEFIC. E a nossa primeira convidada dessa série de conversas é a Maína Matos. Bem-vinda, Maína. Maína é escritora de romances de cortejo. Eu quero que você já se apresente e comece a falar aí, né? Como é que você caiu nesse universo de ficção cristã, de romance de cortejo? Então, eu sou escritora de romance, de cortejo, no caso, e já tenho livros publicados, agora eu vou perder as contas, eu já perdi as contas. Mas eu sou autora de Amor Real, Meu Querido Caipira, Meu Enredo de Amor, Manual de Cortejo para Princesas Desencantadas, Gentilmente Amor e Um Amor de Passageiro. Acho que é isso. E o Amor Real é uma trilogia, né? Trilogia, isso. Acabei de publicar o 3º. E não é qualquer trilogia não, gente. Cada livro é isso. Eu fiz as contas, dava mais de 1000 páginas, os 3. Eu fiz a conta esses dias, era mais de 1100. Agora eu já não sei de cor, assim. Livraço. Mas eu comecei a escrever em 2017, novembro de 2017. Na verdade, tinha 3 filhos, sou mãe de 4 filhos, né? E os meus 3 mais velhos, eles estavam pequenos ainda. E aquela rotina, eu fico em casa, né? Trabalhava de casa. E aquela rotina muito estressante, muito cansativa. Eu, às vezes, sentia falta assim, de um momento pra mim. E aí eu descobri o Wattpad meio sem querer. Eu segui uma página e a menina escrevia fanfic até. E ela publicava. Sempre eu via nos stories delas assim, o link da fanfic. E eu sempre gostei de escrever e ler desde a infância. Na minha adolescência eu escrevi livros assim, mas... Escrevia 2 pessoas dele, a minha avó, que já faleceu, e uma amiga que a gente escrevia e trocava entre nós, que era fanfic também. E aí eu entrei lá pra ver o Wattpad e achei muito legal. Eu falei, eu vou escrever. Só pra mim. Eu não contei pra ninguém, nem meu marido, ninguém sabia. Eu comecei a escrever. E aí eu comecei a escrever um livro atrás do outro. Aí assim, no Wattpad, naquela época, era uma época que ele fazia muito sucesso. Hoje ele não tá com tanto sucesso assim. Não se exige muito qualidade. Os leitores não são 0 críticos, né? Tem coisas muito ruins lá, inclusive. Então, Que é mais experimental também, né? É de graça, você publica de graça, os leitores também leem de graça. Então, é uma coisa assim, realmente, para quem quer... É quase um hobby, uma brincadeira, assim. Que depois dá muito bom. Muitos autores, até de ficção cristã, saíram de lá, né? Do Wattpad. E aí, eu comecei a escrever o meu primeiro livro e
Aquilo foi muito bom, eu não achei que eu ia ter leituras, eu não publiquei, não contei pra ninguém, meu marido não sabe, eu demorei um mês pra contar pro meu marido. Eu já tinha uns 2 ou 3 livros quando eu contei pra ele. Já tinha escrito 2 ou 3 livros? É porque no início eu não me preocupava com qualidade. Você só ia de qualquer jeito. Mas esse é um bom exercício de escrita e por isso que o Wattpad acabou trazendo uma nova geração de autores, porque como eu não tenho compromisso aqui, isso aqui não vai ir para uma editora, eu vou escrever. Porque solta a imaginação, você solta a imaginação. Né? Se eu ficar já pensando assim, nossa, eu preciso escrever algo para ser aprovado por uma editora, você trava e não sai das primeiras páginas. Tem que ser comercial, tem que pôr isso. Não tinha. A gente, eu acho que até é mais fácil de fazer um livro pro público que não é crítico, é mais fácil fazer um livro que chama atenção, porque você não precisa ser crível, você pode voar, viajar na maionese e o povo não tá nem aí, gostam, sabe? Sim. Então, os meus livros foram muito ruins. Mas esses ficaram esquecidos? Não, meu querido Caipira foi um deles que eu revisei ele umas 8, 9 vezes, eu reescrevi ele muitas vezes, no início ele era bem pequenininho. Mas eu escrevi vários livros, como eu trabalhava no computador nessa época, eu tava começando a trabalhar com design gráfico. Então, você é designer? Não, eu não sou. Eu tava começando. Tava me profissionalizando. Aí eu mudei de profissão antes de me profissionalizar. Mas o que eu aprendi me ajudou muito, porque as capas dos livros eu que fiz, a diagramação eu que faço, né? Isso ajudou muito. Não, é o meu caso, assim, eu estudei design gráfico, comecei a trabalhar e passei a fazer só das minhas próprias coisas. Então eu faço a arte de tudo que você vê que eu tô envolvido, teatro, vitral e meus livros, Você que faz. Isso isso poupa muito pra gente que é escritor independente, né? Financeiramente. Se eu fosse pagar um designer pra fazer cada capa e tudo, né? É verdade. A minha primeira capa da trilogia Amor Real foi eu que fiz. E as leitoras até gostam muito. Mesmo eu troquei agora, mas muitas querem a antiga, que elas gostam muito da capa. Isso foi muito bom. Realmente, até pra começar como independente, saber disso foi muito bom. Porque eu não tinha investimento mesmo, né? Mas como eu trabalhava no computador, meu marido me via no computador, ele achava que eu trabalhava. E tinha um momento assim... Mas você tava trabalhando, com escrita. Sim. E eu escrevia muito de madrugada, porque quando os meninos dormem, era o horário que eu... Até hoje eu sou assim, eu tenho 4. Então na hora que eles dormem, a casa fica em silêncio, é aquele momento meu, assim. Ninguém vai me incomodar, ninguém vai chamar mãe, ninguém vai nada. E o meu marido também dorme. Então eu fazia muito isso de madrugada. E pra minha surpresa, eu comecei... E que horas você dormia? 2 horas da manhã, assim, tipo isso. Tá. Não era tanto, assim, né? Mas é porque eles dormiam mais cedo criança, aí eu tinha noite e a madrugada, né? Aí começou a dar certo, eu comecei a ter leitor lá no Wattpad, mesmo sem divulgar, eu não tinha Instagram, não tinha nada, era só lá no Wattpad. E aí um certo dia, eu não comecei a escrever no cortejo. O meu primeiro livro não era de cortejo, embora seguir quase todos os princípios, não era. Me incomodou muito, mas eu vejo assim que a gente, autor, ali eu comecei muito a seguir assim a maré. Como eu lia, eu não conhecia ficção cristã, as que eu li lá no Wattpad eram bem... seguiam a maré também, não tinha nada de diferente, eu acabei seguindo a maré ali, né? Eu não pensei, posso inovar, posso fazer alguma coisa diferente, aquilo que eu creio. Não, eu realmente fui seguindo ali o que eu fiz, o primeiro livro. Mas aquilo me incomodou muito, porque eu tenho o princípio do cortejo, eu e meu marido, a gente fez cortejo, eu só beijei ele quando a gente já estava casado, então assim, foi muito estranho. Eu também, meu primeiro beijo eu fiquei sabendo. Inclusive, eu vi lá as fotos, até meu marido viu, comentou. Eu ainda não postei as fotos do beijo. A foto do beijo, assim, porque eu recebi as fotos agora início do ano, de janeiro, e aí eu comecei a postar as fotos e aí minha esposa resolveu fazer um detox no Instagram. Aí eu postei só fotos minhas que ela ainda não aparece, que eu tava esperando ela voltar pro Instagram pra gente postar juntos. Né? Olha aí, você é do cortejo, então. Do cortejo, né? Mas eu tinha esse princípio do cortejo mesmo, e eu não tava seguindo isso, e isso me incomodou bastante. Coincidente. Aí o segundo eu já fiz assim, sem ser nada explícito. Simplesmente eu não pus o beijo e segui aquilo ali. Mas ainda assim, fazendo coisas que eu não concordo, porque eu segui a multidão. E aí eu conheci a Kel. A Kel, ela tinha um livro que chamava Beijo no Altar. Eu ficava vendo essa capa desse livro toda vez, quando a Wattpad ele fica mostrando assim pra você. Eu via, até que um dia eu mandei uma mensagem, eu li o livro e mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, você fez também? Porque eu não conhecia muita gente que fazia cortejo, não. Conhecia um ou outro, mas eu não conhecia, assim. Era pouco, né? Não tinha contato. E aí ela falou, não, eu não fiz, mas eu escrevi inspirada em vocês. E o que ela fez? Ela colocou... Eu contei minha história pra ela, a gente conversou. Ela colocou no livro dela, ela já tinha muitos leitores de ficção cristã, né? Naquela época a gente não chamava ficção cristã, a gente chamava espiritual no Wattpad ou então romance cristão mesmo. E aí ela foi e colocou lá ela fez um capítulo e colocou, olha, conheçam, chamava Alice, a personagem Alice da vida real, e postou o meu livro. E isso me deu muitas leitoras. Não, mas espera, então o livro já estava lançado lá, você via e não sabia que era sobre você? Não, não era de mim. Era um livro uma história que ela fez fictícia, de uma personagem que beijava no altar.
Beijava Sim, depois de casada. Não me conhecia. Ah, tá. Não me e conhecia. depois que te conhecendo, ela falou assim, veja uma pessoa da vida real. Isso, veja uma pessoa igual essa personagem que viveu isso de verdade. Então, assim, muitas leitoras que amavam o livro dela foram pra mim. Então, assim, eu sou muito grata a Kel. A gente até hoje é muito amiga, porque ela realmente foi o meu empurrão ali, né? E aí eu comecei a ter muitas leitoras, muitas querendo ficção cristã. Isso ainda no Wattpad. No Wattpad. E aí até que um dia eu tava escrevendo o que a gente chama Série Flores, que foi tipo uma série de 6 livros, que é super... As meninas são apaixonadas, que elas ficam pedindo pra me voltar, eu tenho planos de reescrever ela. Que eu resolvi, poxa, qual é o problema de eu usar a minha escrita pra falar daquilo que eu creio, um princípio que eu creio? Porque eu acho que a gente tem que escrever muito, a ficção cristã é sobre isso, né? Você escrever sobre as suas crenças. Não interessa se é explícito, se é implícito, se é fantasia, você vai escrever aquilo que você crê vai estar ali, né? E eu não estava fazendo isso até então. E aí eu comecei a ter muitas mensagens de meninas. Eu acabei tendo um grupo no WhatsApp e eu comecei a trabalhar com meninas. Paralelo ao livro, eu trabalhava com as minhas leitoras para instruir sobre relacionamento, porque eu vi que as meninas estavam muito... A igreja falha muito nisso. E não é só em questão de cortejo em si, mas em questões primordiais, por exemplo, o julgo desigual, sobre guardar o coração. As meninas estavam muito perdidas. Então eu comecei a ter um ministério sem querer sobre isso e escrevendo. E aí na série Flores eu tomei a decisão do que eu queria pra minha escrita, que era usar... Eu sou muito romântica, eu gosto muito de romance. É muito difícil eu escrever... Eu acho que eu não vou escrever uma coisa sem romance. Mesmo que seja uma pitada. Eu acho que é de mim, assim. Não tô falando que a gente nunca fala que nunca, né? Vai que, né? Mas eu falei, eu quero escrever sobre romance e sobre os meus princípios. E instruir nisso. E uma das coisas que eu fiz, a partir da série de Flores, é assim... Eu lia livros e não me identificava. Eu cresci na igreja. Eu converti pequenininha. Eu sou aquela certinha. Nunca namorei só meu marido. E não é que não tem pecado. Lido com pecados desde a infância, o tempo inteiro. Mas eu fui resgatada nova. Então eu fui poupada, pela graça do Senhor, de passar por uma vida mundana, secular, né? Que muitas pessoas não têm. Ou que pessoas que se desviam. Eu sei que tem gente que cresce na igreja e se desvia. Eu realmente tive uma conversão e o Senhor me manteve. Então eu não me identificava com as protagonistas. Porque as protagonistas, ou elas faziam tudo errado antes de converter, né? Ou elas eram as santinhas que se envolviam com o homem errado. E era sempre assim. E eu falava, poxa, por que não representa as meninas que cresceram na igreja, que se mantiveram no caminho, né? E que se resguardam. E aí eu comecei a fazer isso. E as meninas que cresceram na igreja se identificaram, porque elas também não encontravam isso. Eu acho que o autor escreve muito o que gostaria de ler. Eu escrevi o que eu, adolescente, gostaria de ler. Então eu comecei a escrever sobre romance, sobre essa questão dos princípios e comecei a desenvolver e estudar. Aí eu comecei a estudar mais ainda, porque eu falei, poxa, isso tá virando um ministério mesmo. Eu tô aconselhando, eu tô escrevendo, eu tô usando a escrita pra realmente falar sobre isso, algo que eu queria fazer por mim mesmo, para as adolescentes. E aí eu comecei a estudar também muito sobre cortejo, sobre relacionamento. Eu já tinha visão, mas eu comecei a apurar, pegar mais princípios bíblicos mais, assim, porque o meu cortejo foi uma coisa, a gente não foi instruído, foi uma coisa muito de Deus, assim, que a gente decidiu sem instrução nenhuma. Aí agora eu já tenho um princípio mesmo, né, de seguir, buscar base bíblica, realmente. Mudei muitos pensamentos meus em relação ao cortejo mesmo, né? Então, eu fui desenvolvendo. E aí eu continuei no Wattpad, e aí eu fui melhorando. Aí eu comecei, foi quando eu escrevi Amor Real, que eu falei, eu quero fazer isso aqui certo. Eu tava começando a escrever certo. Eu quero começando a escrever Amor Real. Era 2018. Mais ou menos um ano, assim. Eu falei, eu quero tornar isso real, sabe? Então eu quero me aprimorar. Eu vi que eu tava fazendo um negócio que era bom, os leitores gostavam em relação à criatividade, ao texto, mas faltava técnica. E eu conheci a Cris, que é a minha mentora, minha revisora. Ela tava estudando na época e eu não sei nem como a gente conheceu. Se você me perguntar até hoje, a gente não lembra como a gente se conheceu. Mas eu li um livro dela e ela escreveu um livro sobre luto, assim, incrível, que eu fiquei, nossa, você é psicóloga? Porque eu achei tão incrível que eu falei assim, ela é psicóloga, ela entende do que ela tá falando. E não era, ela tinha feito estudo, e aí a gente começou a conversar, e eu falei, você poderia ler o meu livro e me dar umas dicas? Aí ela aceitou, então o que ela fazia? Eu escrevia o primeiro capítulo, mandava pra ela lia, revisava e me apontava coisas. Ela me deu uma mentoria, de graça, assim. Foi muito, isso aí, foi assim, eu sou grata a ela, falei, olha, todos os meus livros vocês vão ver o nome da Cris lá, porque realmente eu nunca teria chegado onde eu cheguei sem ela. E aí ela começou a me ensinar. E isso eu achei tão incrível. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, Madison.
mentoria assim. Porque ela lia, ela estava estudando, então ela tem muito conhecimento. Aí ela lia o texto e falava pra mim o que no meu texto. Porque se você faz um curso, ele vai te ensinar de tudo. Ela pegava assim, olha, você tem vício nisso. Olha, você precisa melhorar isso. Olha, deixa eu te ensinar uma regra. E ela começou, e foi devagarzinho. Cada capítulo ela me ensinava uma coisa. E aí eu fui aperfeiçoando minha técnica. E aí, paralelo a isso com ela, eu comecei a estudar outras, fiz curso de escrita, né? Comecei a fazer outras coisas, porque eu falei, eu quero me profissionalizar. Eu quero viver disso. E aí, nessa época, a gente já tinha turma com a Kel, com a Aline, com a Dulce e com a Cris, né? A gente já se conhecia. E aí, a gente resolveu lançar primeiro. Vamos fazer independente? Vamos fazer físico? Porque eu não queria. Se você me perguntar assim, as minhas leitoras no início perguntavam, vai ter físico? Eu não, gente. Eu tô aqui feliz no Wattpad. Desculpa, não sei se eu perdi alguma parte, porque você ficou muito tempo na Amazon. Não, no Wattpad. Eu não tava na Amazon. Porque agora você tá falando de físico, mas teve o período da Amazon. Não, foi junto. Ah, tá. Quando você decidiu fazer físico, você já foi pra Amazon? Foi tudo junto. Tá. Até então era só o Wattpad. Não tinha nada, era tudo no Wattpad. E era um hobby pra mim. Aí, como eu falei, né, quando eu comecei a escrever Amor Real, que eu falei, eu quero, não é só hobby. Quero que seja meu trabalho, então eu quero me profissionalizar, meu ministério. Então, assim, eu falo que começou como hobby, virou um propósito, um ministério propósito, e hoje é também o meu trabalho. É um propósito e o meu trabalho. E aí a gente falou, vamos fazer? Aí foi aí que eu falou. Eu entendo um pouco de design gráfico. A Cris é revisora. A outra, a Kel tinha um público muito bom no Wattpad, que podia fazer propaganda ali. Ah, vamos tentar? Então vamos. Aí a gente criou aí chamamos a Aline e a Dulce, a gente criou a coletânea Amor e Fé. E essa Kel é a que estava com vocês na FEFIC de São Paulo? Sim, sim, foi a primeira vez que a gente viu ela. Pessoalmente. Que legal. 6 anos de amizade. A gente até chorou quando se encontrou. Foi uma coisa bem emotiva, assim. A gente é muito amiga. Nós temos um grupo assim, a gente é muito amiga mesmo. Não só de escrita, mas se tornou realmente de vida. Amigas de vida. Essa turma, assim. Enfim, a gente resolveu, vamos fazer o físico na Amazon. Bora, vamos aprender. E fomos aprender de diagramação, não sabia nada, não entendia nada. Isso que ano que vocês estavam? Acho que foi 2019, março de 2019. Março de 2019 foi o primeiro livro que a gente lançou da coletânea, foi 2. Foi o meu e o verdadeiro propósito da Cris. A gente fez tudo junto. E aí, a gente fez para as leitoras do Wattpad mesmo, que pediam. Porque todo mundo assim fala assim, começa a escrever, já sonho com editora. Eu não tinha isso, não. Ou de ter livro físico. Pô, as leitoras perguntavam do fundo do coração, não era falsa modéstia. Não, gente, eu tô feliz, porque era realmente... Eu tava... A Cris fala uma coisa pra mim, assim, é muito diferente você escrever porque você ama ou você escrever pra vender, né? Isso é muito diferente. E eu escrevo porque eu amo. Você realmente ser escritor, né? Então eu tava muito feliz com isso. Mas como eu tinha leitoras muito queridas e que queriam, eu falei, vamos lá lançar, já que a gente dá conta, né? Vamos fazer pré-venda, a gente pensou, programou, aprendeu, reuniu e lançamos. Eu vendi pouquíssimos exemplares, porque é aquela época que não ficção cristã não... Era mato. Gente, quem acha que hoje vê uma FEFIC assim, com quase 90 autores não sabe o que a gente passou no início. Exato. Muita resistência, né? As pessoas tinham muita resistência com ficção. Então, realmente vendi poucos exemplares, foram bem poucos. Mas pra mim, eu falo que essa última pré-venda minha, eu tô vendendo muito livro, não sei como eu vou dar conta. A minha alegria é a mesma do primeiro, com lá meus 20 exemplos, foram 20 e poucos, eu não vou saber de qual, mas assim, foi a mesma alegria. Porque pra mim o legal é ver o trabalho ser reconhecido. Então tanto faz, muitas. O que interessa é que tem gente que ama seu livro, né? Então eu realmente publiquei, deu certo, a gente pôs na Amazon e fomos lutando. E aí virou uns câmbios de pirâmide, né? A gente vai um atrás do outro. E aí as coisas, junto com o meu trabalho, a ficção cristã começou a crescer, né? A gente trabalhando pro da ficção cristã, conhecendo outros autores, a ficção cristã começou a crescer e aí, consequentemente, também nosso trabalho crescer. Mas assim, foram anos. Você vê, 2019 foi o primeiro livro. Tem gente que fica vendo, a gente hoje com leitores, com números, às vezes ficam... Eu falo, às vezes autores iniciantes se comparam, mas gente, foram anos de trabalho. Eu escrevi anos de graça. Mesmo depois que eu publiquei na Amazon, os 3 Amor Real eu publiquei no Wattpad antes. Porque eu tinha carinho com as leitoras do Wattpad. Eu comecei lá, eu tinha que terminar lá. O Amor Real 3 eu publiquei lá. Teve gente que leu de graça. E eu falei, não, eu tenho que terminar. Eu publiquei aqui, eu vou terminar. E qual que é o mais lido na Amazon? Sim, dos seus livros. É a trilogia? Meu querido, eu acho que é Meu Querido Caipira, atualmente. A trilogia, agora que eu lancei o 3, ele tá tendo muita leitura, porque tem muita gente que espera, né? Eu entendo. Você vê, o primeiro ele foi 2019, agora eu tô lançando o terceiro, é muito tempo ali. Sim.
Assim, ainda é pouco tempo do que George Martin tá fazendo Tem 60 anos. Assim, ó. Tem alguns que torturam mais. Tá muito mais, mas assim, eu entendo, porque eu mesmo sou uma que acho muito ruim ler e não poder continuar, né? Mas agora tá tendo muita leitura, mas eu acho assim... Eu acho interessante porque eu tô imaginando assim, que suas leitoras, a que começou lá em 2019, talvez seja uma menina adolescente. Só que agora passou esses anos, agora ela já é jovem, algumas já casaram. Isso mesmo, eu tenho meninas que... Tem uma que é autora, a Aninha, desde os 14 anos, ela era a nossa mascotinha, assim. Aí hoje ela já tá fazendo faculdade de Direito, é autora, eu vi você crescer, menina, peguei você no colo. Ela tá lá na nossa turma de autoras de cortejo, assim, olha, trabalhando de igual, era uma menininha que eu vi crescer, assim. Então teve muitas. Isso que é legal, assim, a experiência de leitor e acompanhar uma série, de você ir crescendo junto com o autor, com o livro, assim, né? Você vê tanto a trajetória do autor quanto o livro, assim, né? Você acompanhando os personagens ali, né? Sim. O personagem tá quase como se fosse um amigo seu, né? Depois de um tempo. Não aconselho, ninguém não começa com a trilogia, gente. Outro dia a Gabi Dandorinha estava lá, minha maior loucura, fazer trilogia. Eu falei, eu te entendo, mas não me arrependo, porque foi algo que não foi planejado. Eu acho que, em questão de, se a gente for levar para o lado de marketing comercial, é uma coisa ruim. Para uma primeira obra, é bem... Me lancei com a trilogia. Sim, porque, assim... alguns leitores vão olhar assim, tipo, mas é uma trilogia, a pessoa já fica com preguiça de... Porque quando eu vou ver uma série, por exemplo... Você tem muitos capítulos. Você tem muito, e é uma... Eu não conheço nada sobre aquilo, eu não sei quem são o diretor, se é alguém que já fez alguma coisa que eu gosto, aí eu fico receoso de ver aquilo, né? Vou perder muito tempo, pra depois não gostar. E agora já são 8 temporadas. Sim. E de livro também, assim, né? Você já começa, tipo, eu nunca ouvi falar do seu nome. E você já me vem com um calhamaço de 1000 páginas, uma trilogia de 1000 páginas. E outra, a gente acaba ficando muito presa. Por exemplo, eu tô nesse universo aí de 2019 a 24. Os livros que eu lancei fora, ou foram contos, ou Meu Querido Caipira, que tem uma história muito engraçada também por trás. Então, assim, acabou que eu não pude explorar outros temas. Então, assim, eu só tenho esse livro praticamente. Senão os leitores vão te matar, que você vai lançar... O que fazem com o George Martin, né? Você vai lançando outras coisas e não lança a continuação. Cadê, né? e nem eu ia conseguir ter paz, porque você quer terminar aquilo. Aí agora elas querem... Vai ter livro de alguém e fala, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de descanso. Eu preciso de descansar dessa trilogia. Não, parem de pedir. Mas começa a pedir spin-off de personagem. Eu quero a história desse. Eu até tenho uma história, porque aí desde o Notepad eu já tinha história pra um personagem. Só ela também, já tá pronta. Eu já até deixei algumas deixas no livro. Mas não vai ser pra agora, não. Não tem como, eu quero escrever outras coisas. Eu tô há muito tempo presa, né? Nesse tempo eu escrevi os contos, que foi... com o Meu Enredo de Amor, que era um livro que a gente queria muito tempo escrever, com as chamadas Corte Queens, que são as que começaram o cortejo, né? Eu fui ali a que começou, juntei a turminha ali. Corte Queens é seu grupo? São as 4. É eu, a Kel, a Aline e a Dulce. Tá. Porque eu comecei a conhecer a Kel, aí ela tinha inscrito, mas ela não era adepta. Aí ela se tornou adepta conversando comigo, né? A partir do momento que eu conversei. A Aline e a Dulce já tinham também, mais ou menos, entraram junto e a gente cresceu as 4, começamos as 4 escrevendo e falando sobre esse tema. Então, por isso que eu chamo de Corte Queens, a rainha dos cortejos. Mas hoje tem muitas autoras de cortejo que são muito boas também. Mas foram as que começaram ali mesmo. E aí a gente queria muito escrever um livro junto, a gente escreveu o Meu Enredo de Amor, que é um livro de contos, que são 4 contos. Isso foi no meio, mas conta mais rápido, né? Teve o Gente Me Chamou, manual, e o Meu Querido Caipira, já como eu falei, ele foi o meu segundo livro que eu escrevi, foi o segundo romance, foi o primeiro romance cristão mesmo, porque o outro não era, como eu falei, primeiro, nem sabia o que eu tava fazendo. Apesar que depois eu já reescrevi ele, as leituras já gostaram. Uma borboleta aqui, né? E é bonitinha. O Meu Querido Caipira eu já tinha reescrevido várias vezes. No meio da pandemia, eu tava grávida, passando mal, não conseguia mexer em Amor Real. E as leitoras não tinham livros físicos de cortejo. Hoje, graças a Deus, tá lotado, vai ter em editor, inclusive. Elas não tinham, e eu falei assim com a minha revisora: ô Cris, as leitoras estão querendo físico de cortejo. Você revisa o livro? Ele já tá reescrito. Eu tava passando mal, passei muito mal na gravidez. Eu não consigo mexer. Você mexe lá, revisa lá, e você me fala. Você faz leitura crítica, o que você precisar mexer, eu pego só esse ponto. Aí ela, beleza. Aí eu falei assim, eu não vou pôr na Amazon, eu vou fazer só físico. Para minhas leitoras, que estão querendo livro físico e que gostam do livro. Por quê? Porque ele foi meu segundo livro, então imagina. Eu não gosto nem de ler. Porque eu sei que tem coisas que hoje eu não faria assim.
Uhum. Reconheço. Eu já fui em palestras assim, de grandes autores em Bienal e que eles falaram que depois do livro publicado ele nunca leu de volta. Caras assim, renomados e tudo, e sofrer. que não leu o livro de volta depois de publicado, porque o autor nunca termina sua obra, então a gente vai ler de volta, nossa, mas... Isso aqui eu podia ter feito diferente. Que diálogo mal feito, que esse personagem, isso aqui, nossa, e essa descrição? Já fiquei querendo mudar tudo, né? Sim, sim, e esse então foi assim, uma coisa muito inesperada. Eu queria fazer o físico. Aí eu fui, resolvi, ela revisou, e aí eu terminei e falei assim... Ô Cris, eu não tô querendo pôr na Amazon não, porque eu sei que ele é meu primeiro livro, eu sei que ele tem alguns defeitos, eu sei que ele tem uma escrita mais pobre, eu reconheço isso tudo. Às vezes eu recebo umas críticas, eu falo, não precisa falar, eu já sei. Mas aí o que aconteceu? Ela falou assim, não, olha, tem realmente, é uma escrita, você melhorou muito, você é outra pessoa agora, mas eu acho que ele não tem nada errado que você te impede de publicar na Amazon, né? Ele não tem nenhum problema. É um livro de um autor iniciante com nenhum problema. Publica. Eu falei, então tá. Virou meu livro de carro-chefe, que eu mais conheço. A maioria das pessoas me conhece por meu querido Caipira. Interessante. Completamente inesperado. Eu não ia pôr esse livro na Amazon. Mas fala um Ela pouco me convenceu. do enredo da história, assim, Do meu querido Caipira. Ele é muito inspirado um pouco na minha vida, no sentido de que ele é um livro de roça. Eu moro numa fazenda desde os 8 anos. Só que é fazenda, eu não sou tanto de roça. Você ainda mora? Moro. Eu casei e a gente mora lá na fazenda, só que em casa separado. Mora minha família inteira, minha mãe, eu e minhas irmãs, cada uma casa. Isso, na fazenda que eu cresci. Só que minha avó morava na roça, que é onde eu me inspirei pra escrever. E eu passava minhas férias todas lá, eu amava. Tem aquela coisa nostálgica, assim, de família, sabe? Da infância. Então eu escrevi a história de uma patricinha, que é obrigada a se mudar para a roça. Uma patricinha que é órfã da mãe, perdeu a mãe, ela tem problema com Deus. Porque Deus levou a mãe. Então ela se fechou o coração em relação a isso. E aí ela vai obrigada a morar na roça. E quando chega lá na roça, é aquela patricinha, ela tá quase fazendo 18 anos, então aquela típica adolescente chata, reclamona, que reclama de tudo. E no lado da família, na casa ao lado, na fazenda ao lado, tem uma família cristã. Com um rapaz que é cristão e que começam realmente a acolher ela e pregar para ela, instruir ela, assim, e ajudá-la a se livrar até dessa questão da mágoa, de superar a perda da mãe dela, né? Essa questão dela com Deus. E aí ela desenvolve esse amadurecimento dela mesma. Esse é um de conversão, porque, de novo, foi o segundo que eu escrevi, então ele tem conversão. A partir disso, quase todos são meninas que já cresceram ali na igreja. Podem ter passado por questões diferentes da minha, mas, no geral, não é uma história de conversão. E aí ela passa essa jornada dela mesmo de transformação, de conversão, e no fim tem o romance com o meu querido Caipira, que é muito inspirado no meu marido. Tipo, o personagem é muito inspirado. Você baseou o personagem nele. Que legal. Muito. Ele leu e eu falei, você se reconheceu? Ele falou, total. É muito inspirado nele, porque ele também gosta muito de roça, ele trabalha muito na fazenda, então... Ele também cresceu na roça? Ele não cresceu na roça, ele cresceu na cidade, mas ele... ia todo fim de semana para uma roça de família. A família dele gosta muito de roça. Então, assim, ele gosta muito disso. E vocês se conheceram na roça? A gente se conheceu num evento de evangelismo da igreja. Ah, sim. Mas quando a gente casou, já fomos morar na fazenda. A história não tem nada a ver comigo. Só o mocinho que parece o meu marido. Em algumas coisas. Ele parece o meu marido. Não é tudo também, não. Mas não é nossa história, não. Não tem nada a ver com a nossa história, não. Mas esse é o meu querido Caipira. Bem inspirada aí na roça da minha família. E agora você vai sair pela Thomas Nelson, né? Vou sair pela Thomas Nelson. Eu sei que você não pode falar muitas coisas, o contrato não permite, mas me fala assim da sua expectativa mesmo de agora sair para um das maiores editoras do mundo, né? A Thomas Nelson, dentro do grupo Rappercorn. A ficha não caiu ainda. Não caiu ainda. Vou falar assim... Como eu disse, eu nunca tive sonho de sair pra editora. Desde no início. Eu não tô falando que depois eu não quis. Porque a gente quer, é natural que você vai evoluindo no seu trabalho, você almeja coisas melhores, maiores. E chegou num ponto, por exemplo, eu tava com 5 livros físicos. É muito difícil administrar pré-venda disso, independente disso. Eu sozinha, com 4 filhos, tive uma bebê. Começou a ficar muito complexo. Minha casa não tem lugar. Meu marido tá lá, a gente tá tentando pensar um jeito de fazer um escritório, porque eu não tenho lugar. Meus livros que eu vendo ficam no meu closet. Eu não tenho lugar. Então, assim, começou a ficar difícil. E eu pensei, poxa, eu tô vendendo muito bem, graças a Deus, eu preciso de ajuda. E a solução seria editora. E é claro que nesse ponto eu já gostava, a gente já pensava, porque a gente vai evoluindo. Mas eu não tinha aquele sonho
de criança, de infância, de começar a escrever para ser publicado. É o que a Cris fala, né? Você escreve o que você ama para ser publicado. Eu não tinha esse sonho de ser publicado. Eu tava feliz escrevendo, feliz independente, indo bem independente, comecei a viver da escrita. Tem gente que fala, tem jeito de viver da escrita? Com ficção cristã, tem jeito de viver da escrita, porque eu te garanto assim, eu recebo pelo menos um salário mínimo. Escrevendo muito de boa. Enquanto eu vejo, por exemplo, tem gente que lá trabalha 8 horas por dia para receber um salário mínimo. Então, assim, pra mim é muito bom. E tem meses que é bem mais. Mas eu considero que se você ganhar um salário mínimo, você já vive da escrita. Acho que já dá pra pensar nisso, né? A minha renda, meu marido que é o provedor, minha renda era complementar. Então, eu comecei a dar certo. E eu falei, seria muito bom uma editora. Só que eu tinha uma coisa, eu falava assim, minhas amigas são prova disso, eu não vou correr atrás de editora. Eu não vou correr atrás de editora. Se a editora vir, Deus vai mandar. Porque como eu não tenho esse sonho, eu poderia querer agora, assim, no último ano, né, que as coisas foram ficando assim, eu desejava, mas eu não tinha sonho. Eu não vou correr atrás de editora. Se a editora quiser, ela vai ter que vir atrás. Não vou correr atrás de editora. Eu sempre falei isso. As minhas amigas não, elas querem, elas ficavam falando e falavam, eu não vou correr atrás de editora. Se quiser, Deus vai abrir as portas. E aí surgiu uma oportunidade antes de uma outra editora, que meio que nós mandamos o book proposal sem eles pedirem. Aí a gente recebeu um não, porque eu fui correr atrás da editora. Na verdade, eu não corri atrás, mas tipo assim, a gente tomou frente em relação a isso. E aí, da Thomas, não, eles que vieram atrás mesmo. Legal. Então, ela entrou em contato comigo e conversou, pediu para me mandar os proposals, as obras, e foi assim que ela avaliou e tudo mais. Mas eu realmente não fui atrás dessa. Foi bem interessante, eu não fui. Que legal, que legal. Então, gente, expectativa esse ano de 2025 tem livro da Maína pela Thomas Nelson. Nas maiores livrarias aí do Brasil, você vai encontrar lá Maína Matos. Verdade. Pra gente fechar, a gente tem um quadro no Vitral que a gente chama de fofoca reversa, que o objetivo é falar bem pelas costas. Você falou alguns nomes aqui, eu queria que você repetisse esses, mas também indicasse outras coisas, né? Você pode indicar aí livros, autoras, materiais, coisas que as pessoas possam estudar sobre esse assunto, enfim, o que você quiser indicar. Nossa, tinha que tá me aberto. preparado, né? É o momento da publicidade, então. Bom, eu vou indicar os livros de Cortejo. A gente nem falou do Cortejo no fim das contas, né? Eu vou indicar. Não, mas gente, vamos voltar nesse assunto. Tá. As autoras de Cortejo. Se você. Esse é um assunto até legal de a gente falar mesmo, porque ele é muito mal compreendido, né? O Cortejo, ele tem muitas. Dentro do Cortejo tem muitos gêneros na literatura de Cortejo. Então a gente tem fantasia, distopia, a gente tem romance. Todo mundo fala, Cortejo é só romance frufru. Não. Então já fala disso daí, que depois você fala as dicas. Então, o romance de Cortejo, ele, na verdade, o cortejo em si, ele é muito mal compreendido. E eu entendo, porque existe muita gente, principalmente com a internet, ensinando cortejo completamente fora dos princípios bíblicos. Que são coisas assim que eu não concordo, nenhuma das autoras, pelo menos do literatura de cortejo, as autoras próximas concorda. Por exemplo, cortejo é moeda de troca, no sentido, faça cortejo, você vai ter um casamento abençoado. Isso não é uma garantia. Primeiro, não tem garantia bíblica nenhuma de você ter um casamento abençoado nesse sentido. A gente obedece e Deus abençoa. É tudo graça. Na verdade, a gente não merece nada, né? A gente pode obedecer a Deus que a gente não merece nada, que é tudo graça. Então não existe isso. Mas as pessoas espalham e acham que é. Que é tudo fofinho e real. Aí eu penso, poxa, aí nós somos irreais, né? Porque nós fizemos cortejo, a gente não existe, porque acham que é coisa de adolescente, que não existe. Mas existem adultos que fazem cortejo. Meu marido tinha 23, eu tinha 18, eu era novinha mesmo, 19, quando eu casei. Eu casei com 31. Gente, um homem de 31 anos que fez cortejo. Mas eles acham que é coisa de adolescente, sabe? Então, assim, espalham coisas. Mas, assim, eu entendo que existe um preconceito com a palavra, porque igrejas que criam regras e leis, cortejo não é lei, não existe isso. Sabe? Acho que você não pode decidir fazer cortejo, vou seguir tanto tempo eu vou fazer isso, agora é a 15. Não existe isso. Isso é o casal, a família que decide. É livre. São princípios. Princípios não são regras e leis. Não é receita de bolo. Você segue o princípio e adequa a história de vida. Você tem uma história com a sua esposa, eu tenho uma história com meu marido, vão ser diferentes. Contexto de vida, como se conheceu e tudo. Então, como que segue regras? Como que segue lei? Não existe isso, né? Então, as pessoas têm muito preconceito, perseguem muito por causa desse preconceito. Às vezes, ouvem coisas e reproduzem coisas. Então, a gente é muito caluniada até. De pessoas que falam assim, falam, por exemplo, que cortejo é tudo frufru. A gente tem um romance que tem adultério. Como pode ser frufru? Um romance com adultério, assim, é muito bonito. A gente tem fantasia sombria. Como fantasia sombria vai ser? É terror.
terror, a gente tem terror de cortejo. Como isso vai ser Porque fofo? a gente pode mesclar gêneros, né? Então pode ser um romance de cortejo Porque é um com princípio. qualquer outro É um princípio. gênero. Então, dentro desse princípio, histórias diferentes, contextos diferentes, gêneros diferentes, não interessa. Então, assim, acabou que como eu comecei com as 4 amigas, as cortiquinhas, e a gente todas escreve romances mais frufrus e clichê, e ficaram conhecidos, aí o povo acha que é tudo igual, mas não é, a gente tem distopia, a gente tem muita coisa legal, e vindo cada vez mais surgindo coisas novas, né, pessoas que não cresceram na igreja começando a tratar isso nos romances de cortejo, então a gente acha super legal que tenha diversidade, né? E aí a gente então as pessoas têm um preconceito com romances de cortejo, mas assim, a gente tem um Instagram, Literatura de Cortejo, que a gente fica tentando desmistificar. Gente, nós não cremos que só vai ser abençoado quem faz cortejo. Não existe isso. Qual é o arroba do... Literatura de Cortejo. Literatura de Cortejo. Isso, que a gente estava na FEFIC, inclusive com o stand. A gente não crê que é moeda de troca, a gente não crê que você faz para receber uma bênção, você faz porque você crê e obedece. A Bíblia é sobre isso, né? Você crê em Deus e você obedece às leis dele. Não é porque você quer ser abençoado, né? É porque você o ama e quer obedecer. Então, cortejo é isso. Se você crê nos princípios, você vai segui-los porque você quer obedecer. Não porque você quer ter um marido abençoado. É claro que a gente sabe planta e colhe. Se você seguir, o cortejo ele nos dá muita segurança, assim, proteção, que não é uma garantia. É uma proteção sem garantia. Mas é uma proteção em que muitas vezes a gente colhe. Eu mesmo tenho um casamento abençoado. Não acho especificamente que foi por causa do cortejo. Meu marido é cristão. Uma bênção. 2 cristãos que amam o Senhor. A gente faz dar certo. E o cortejo me ajudou a ver um homem cristão para casar. Talvez se eu não tivesse esse princípio, eu poderia cair num jugo desigual. Aí eu ia ter as consequências do jugo desigual. Mas não é porque eu fiz cortejo que eu acho que meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção. É porque Deus abençoou mesmo. E porque graças a Deus é na graça dele. Então, a literatura de cortejo é praticamente isso. Princípios. As pessoas acham também que é só não ter beijo. Não tem nada a ver, não é só não ter beijo. Esse é um dos princípios. Beijar só depois de casar. Existe todo um conceito teológico por trás disso. Não é porque, é lindo dar o primeiro beijo no altar. Tem nada a ver com isso. Pode falar um pouco dos conceitos. Os conceitos, basicamente a gente tem casar no Senhor, que é contra jugo desigual. Então isso é bíblico. De Gênesis, eu já estudei sobre jugo desigual assim muito, eu já peguei todos os textos. É muito texto que a Bíblia tem sobre jugo desigual. Claro, assim, coisas claras. Eu adoro de Neemias, que Neemias pega, Neemias desce o couro no povo, porque o povo casou em jugo desigual. Ele fica muito bravo, Esdra fica atônito, Neemias fica muito bravo. E eles mandam embora, é muito radical, eles mandam embora os filhos das esposas para poder resolver isso, né? É muito radical. Mas também ali, né, e o que acontece também com o jugo desigual hoje. Ao se casarem com as mulheres de outros povos, eles começavam a adorar os deuses dos povos. É o que a gente faz hoje também. Se eu me caso com alguém que tem outra fé diferente da minha, daqui a pouco eu tô adorando o que ela adora. E mesmo que você não adore, os seus filhos vão adorar quem depois? Exato. Ela vai ensinar o quê? E não necessariamente assim, sei lá, a pessoa ela é católica e aí daqui a pouco eu vou me tornar católico, tô venerando as santas. Mas é os princípios mesmo, né? Aquilo que é importante para mim acaba se tornando um Deus na minha vida. Então, o que é importante para essa pessoa que vai se tornar um Deus na vida dela e que daqui a pouco me contamina também, né? Às vezes o próprio casamento, porque se você casa em jugo desigual, você está desobedecendo uma lei do Senhor. Então, quem está sendo o seu ídolo? É o casamento ali, o seu relacionamento, e não Deus, né? E a gente sabe, você casar, tá recém-casada ainda. 2 meses de casada. Eu já tô com quase 19 anos de casada. Uau. Mas assim, é Deus realmente. Eu vejo que é Deus no meu relacionamento. Eu vejo Deus, assim, que faz a gente querer dar certo, porque a gente é alinhado. Sim. Aí nós temos um problema. Como que a gente resolve? Através do princípio bíblico. Agora, se um tá para um lado, outro tá para o outro, como que isso vai resolver? Não tem jeito, né? Mas ainda que não fosse, é um mandamento bíblico, então a gente tem que obedecer. Eu não entendo, não concordo. Alguém deu certo. Não interessa, é um mandamento bíblico, então a gente obedece. Jugo desigual, então, é casar no Senhor, isso é um mandamento, né? Podem estudar sobre isso, tem muitos livros bons sobre isso. A gente fala muito nos nossos livros, a gente tem falado muito porque isso está sendo muito comum na igreja, né? Autoridade dos pais, que é os pais acompanharem o processo, porque quando você está apaixonado, a gente não vê nada. Eu não sei se você já caiu em cilada, eu já caí em cilada, de estar apaixonada, achar que a pessoa é crente, maravilhosa, depois descobrir que era tudo minha cegueira da paixão. E os seus pais não estão envolvidos pelo sentimento, eles vão conseguir te ajudar a avaliar. Isso é um erro dos pais hoje cristãos que não ajudam os filhos, né? Mas realmente,
tentar. A gente tenta, sabemos que isso é um padrão que às vezes não vai ser real na vida de muitas não têm pai, eu mesmo cresci com meu pai, é divorciado, eu cresci desde os 8 anos sem meu pai. Sim. Então, assim, a gente sabe que não é um padrão, mas a gente tenta estimular isso entre os cristãos, né? A autoridade dos pais, casamento do Senhor, autoridade dos pais, namorar pra casar, sem namoro recreativo. Hoje em dia, o namoro, ele é recreativo. Isso significa assim, você se apaixona, vamos namorar e ver o que vai dar. Ainda que não fale isso com a boca. É isso aí. E a Bíblia não existe isso. Existe só noivado, casamento. Não existe namoro. Então, quando você inicia um relacionamento, pode chamar de namoro, de corte, pode chamar, eu falo casamento, pode chamar até de abóbora. Tô numa abóbora. Não interessa o nome. Interessa assim, quando você tá iniciando um relacionamento, é pra casar. Sim. Então, o cortejo, ele visa resgatar isso que é um princípio bíblico. Você começa a namorar, tô pronto pra casar. Ok, então, vamos namorar. Não posso, porque eu tenho 13 anos. Então, você não tá na hora de namorar. Ou tipo, não, eu vou começar a namorar, mas eu quero terminar minha faculdade, fazer minha mestrado. Ir para os Estados Unidos daqui 10 anos. Não, então você não tá pronto para casar. Sim. Então espera, né? Porque é um namoro muito longo, a gente sabe que as consequências não vão ser legais. Então é um namoro para casar. Quanto tempo? Não tem, não é regra. Rápido. É para se preparar. Né? Por isso que a gente fala, se você tem esses planos todos, você não vai se iludir no relacionamento. Espera. Cria os seus sonhos, depois você vai atrás de uma esposa, né? Então tem isso, do namoro pra casar. Aí a gente é contra namoro adolescente por causa disso. A adolescência não é uma época de namoro. Aí o povo fala que os nossos livros de cortejo é de adolescente. Eu quero livro com personagens adultos. Falei, gente, a gente é contra o namoro adolescente e nossos personagens adolescentes, nós somos todos adultos. E vocês não estão lendo e falando dos livros sem ler, porque a gente é contra. A gente bate nessa tecla de ser contra namoro adolescente. E aí eu acho que talvez tem mais, que eu já esqueci agora, porque não tá anotado, mas que é toda a interação física, romântica física, que é sexual também, reservada para dentro do casamento. Então, os beijos seriam reservados. Aí tem um contexto teológico que vai ser muito difícil falar agora. Mas não é porque tem um livro do Iago Martins, Fogo no Parquinho, né, que ele defendeu isso. Sexo, namoro e relacionamento é muito bom também. Eu acho que esses dois são os melhores para falar sobre isso. A gente gosta muito. Tem que ler esses dois aí e é muito bom, sim. Sim. Mas esse é um assunto que dá, um podcast sobre isso. Sim. Enfim, agora vamos para as dicas aí, fofoca reversa. Então vou começar. Pode indicar todas as... Quer aprender sobre cortejo? Fogo no parquinho, sexo, namoro e relacionamento. O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha e sua filha em casamento. Se você ler esses 4, você vai estar assim... Tem outros bons, mas esses 4, assim, você vai estar bem instruído sobre cortejo, que é aprender, saber como é que funciona. Legal, eu vou deixar na descrição aí o link da Amazon, desses livros. Espero que tenham todos na Amazon. E se você compra na Amazon usando esses links que a gente deixa na descrição, o Vitral é afiliado da Amazon, então a gente recebe uma comissãozinha marota lá, né? Então já procura aí na descrição essas dicas que ela deu. Isso mesmo. O Literatura de Cortejo, @literatura de cortejo, que vai mostrar autoras de cortejo, que tem fantasia, terror, tem distopia, tem drama, tem romance frufru, clichê, tem todo tipo. Então lá vocês vão achar indicações, que aí tá as minhas amigas aí que eu citei o nome, Kel, Cris, Dulce, Gabi, Lita, a Cris não é do Literatura de Cortejo, mas a Cris da mentoria, revisão, ela é maravilhosa, assim, mas todo Cris mundo deveria... de quê? Cris Oliveira, tá? Inclusive... Sabe o Instagram dela? Ela Revisa Cris. Tá. Inclusive, a gente vai dar, só que provavelmente que dia que vai sair? Vai demorar, né? Deve ser daqui uns 15 dias, depois de hoje. Mas a gente tem um Instagram, nós 7, com a Cris, a gente resolveu fazer um Instagram que chama Publicação Descomplicada, que é pra ajudar autores independentes e iniciantes a publicar. Legal. Porque é o que eu queria. Aprendi tudo na marra. Não sei você. Foi tudo na marra. Ainda tô aprendendo. Não aprendi direito ainda. Mas a gente tem as 7, cada um com uma experiência, crescemos, conversamos muito, então a gente resolveu repassar esses tanto num curso que a gente vai dar, mas também lá no Instagram a gente também dá muitas dicas, estamos disponíveis ali. Então chama Publicação Já está disponível o curso? O curso vai ser dia 21. 21 de janeiro. 21 de janeiro. E mesmo depois de lançado o curso, dá para se inscrever? Não, porque aí acho que não, porque o curso vai ter 7 aulas. Isso. Entendi. Então, mas deve ter outros, talvez, mais pra frente. Já vai sair depois aqui esse episódio. Mas fica atento lá no Instagram da Maína e do Literatura Descomplicada, o @? Publicação Descomplicada. Isso. É para ajudar o autor independente. E realmente foi para ajudar. A gente fez porque
A gente tava, inclusive, num grupo e a gente vendo, eles não sabendo nada. E a gente, nossa, a gente tem tanta experiência com isso, então vamos ajudar, sabe? Porque Sim. pra crescer a ficção cristã também, né? A gente quer Legal. que cresça. Então, acho que é isso. Não consigo pensar mais nada, assim. Ótimas dicas. É isso. Gente, vai estar tudo na descrição aí, esses arrobas todos que a gente falou. Os links aí desses livros da Amazon, os links dos livros da Maína na Amazon também. Em breve tem Maína nas livrarias aí. Tem Maína. E tem literatura de cortejo. A gente vai sair nas 4 editoras. Já saiu o Mundo Cristão. Que legal. Gabi, eu vou pra Thomas. Vai ter na Quatro Ventos e na Novo Século, que eu ainda não posso contar porque ainda não revelaram. Mas se preparem, vem uma coisa muito forte. Que legal. Grande ano para ficção cristã. Grande ano. Que legal. Grande ano. É isso, gente. Acompanhe os próximos episódios gravados aqui no Retiro da FEFIC. Daqui, provavelmente, 15 dias, daqui 2 semanas. Na quinta-feira sai o próximo episódio. Fique aí na expectativa. Não vou falar os outros entrevistados aqui, mas fique aí na expectativa. E acompanhe o Instagram do Vitral lá, né? A gente sempre posta os reels aí com corte dessas conversas. A gente tem um perfil no TikTok também, que a gente posta esses conteúdos lá. Estamos em todas as plataformas aí, YouTube, Spotify, Deezer. Se inscreva, compartilhe, curta, comenta, essas coisas que o produtor de conteúdo pede. Faz muita diferença para dar para a plataforma entender, os algoritmos entenderem que esse conteúdo é relevante e indicar para outras pessoas, né? Manda para outras pessoas que se interessam por literatura de cortejo, por ficção cristã, ou gente que deveria se interessar, né? Manda para eles também esse papo e acompanhe os próximos episódios e visite a playlist que já tem muita coisa lá de ficção cristã, na playlist Vitral FEFIC, no nosso canal no YouTube. Maína, palavras finais? Muito obrigada. Como eu disse, o meu primeiro podcast foi com o Vitral em conjunto e meu primeiro individual. Então, sim, uma inclusive, honra. a dica que o pessoal assistir foi... Qual que era o título? Eu acho que era Histórias Românticas. Era sobre romances cristãos. Sim, foi. A gente gravou em 2023, na FEFIC, em Foi. Belo Horizonte. Então, tem esse outro episódio já lá também, pode ir lá conferir. E tem umas entrevistas curtas que a gente Na gravou em FEFIC. São Paulo. Sim. Que a gente entrevistou você e todo mundo do stand Sim, lá, sim. né? Tem esse episódio lá também. Acesse aí na playlist, você vai encontrar. Isso, é uma honra e muito obrigada. Muito obrigado, Maína. Até mais, gente. Até o próximo episódio. Tchau.